A traição dela me destruiu. E no Halloween, eu destruí tudo que ela amava. Eu nunca acreditei muito em coincidências. Até o dia em que o destino resolveu me destruir com uma delas. Meu nome é Caio. Tenho 35 anos. E por muito tempo, eu achei que estava vivendo o tipo de amor que a gente só vê em filmes. Marina era... tudo. Linda, inteligente, engraçada, dona daquele sorriso que parecia iluminar qualquer lugar. A gente se conheceu num evento da empresa. Eu era o tipo quieto, ela a extrovertida que sabia fazer qualquer um rir. Desde o primeiro olhar, algo em mim soube que eu estava perdido. E eu me perdi mesmo. Foram 7 anos juntos. 7 anos de planos, viagens, promessas e juras de amor que agora são ridículas quando lembro. Eu acreditava nela mais do que acreditava em mim. E talvez esse tenha sido meu maior erro. Amar sem limites, alguém que escondia o inferno atrás do sorriso. Tudo começou a ruir de forma sutil. Pequenos sinais, aquelas coisas que a gente finge não ver para não admitir que está sendo enganado. Mensagens apagadas, saídas estranhas, risadas ao celular seguidas de um "é só trabalho, amor". Eu quis acreditar. Me agarrei à ideia de que ela nunca faria isso comigo, que o amor que a gente construiu era real. Até que o destino, irônico, resolveu me mostrar a verdade. Era fim de outubro. A cidade se preparava para o Halloween, e a empresa ia fazer uma festa temática. Eu não sou do tipo que gosta de festas, mas Marina insistiu para que eu fosse com ela. Disse que queria mostrar o casal perfeito para o pessoal. Eu fui, e vi o que nunca mais consegui esquecer. Ela estava com outro. No meio do salão, entre risadas e luzes piscando, Marina dançava com o colega de trabalho dela. O tal, só amigo. Eu vi a forma como ele segurava a cintura dela. Vi o jeito que ela sorria para ele. O mesmo sorriso que, até então, eu achava que era só meu. Quando ela percebeu que eu estava lá, congelado na porta, o rosto dela empalideceu. Mas em vez de vir atrás de mim, ela simplesmente continuou dançando. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Saí da festa, entrei no carro e fiquei parado, sem saber o que fazer. Não chorei, não gritei. Só fiquei olhando para o nada, sentindo o coração pesar mais do que o corpo aguentava. Eu não queria acreditar. Então, como um idiota, esperei ela voltar para casa e ouvi da boca dela a pior confissão da minha vida. Caio, eu não te amo mais. Foram 6 palavras. Só 6. Mas suficientes para apagar 7 anos da minha história. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir. Não era medo, era algo diferente. Um tipo de energia estranha, inquieta, como se o ar dentro da casa tivesse ficado pesado. Eu olhava para aquela foto e sentia que ela me chamava. Não pela lembrança de Marina, mas por algo maior. Algo que pedia por justiça. Nos dias seguintes comecei a ver sinais por toda parte. Na empresa, colegas comentavam sobre o novo casal perfeito. Marina e aquele homem. Eu ouvia, fingia indiferença, mas por dentro queimava. À noite, eu sonhava com ela. Sonhos confusos, com máscaras, risadas distorcidas, sangue nas mãos. Eu acordava suando, mas ao mesmo tempo, calmo. Como se algo dentro de mim dissesse: está chegando a hora. O Halloween se aproximava de novo e dessa vez eu não queria me esconder. Queria que fosse a noite que ela nunca mais esqueceria. Comecei a planejar. Não algo brutal. Não era sobre matar, era sobre fazer sentir. Fazer com que ela olhasse no espelho e visse o mesmo vazio que me acompanhava há 1 ano. Passei semanas observando de longe. Sim, eu sei o que parece. Obsessão, loucura. Mas era mais que isso. Era justiça, na forma mais pura e cruel. Ela e o novo namorado, Renato, viviam juntos agora, numa casa moderna, cheia de janelas de vidro. Quase poético. Tanta transparência para esconder tanta mentira. Eu observava os dois voltando do trabalho, rindo, cozinhando, como se nada tivesse acontecido. Ela parecia feliz, e isso me consumia. Mas naquela noite específica, 31 de outubro, algo mudou. O destino pareceu me empurrar de volta para ela. Por volta das 8, enquanto as crianças passavam fantasiadas pela rua, um vento forte derrubou as luzes da minha casa. Fiquei no escuro, só com a luz fraca da vela que usei para me guiar até a cozinha.
E foi lá que ouvi um sussurro, baixo, frio, como se alguém estivesse logo atrás de mim. Ela vai sentir. Virei rápido, o coração disparado. Ninguém. Mas a vela tremulou, e por um instante, juro que vi uma sombra feminina refletida na parede. A vela apagou. Fiquei imóvel, ouvindo só o som da minha respiração. E então percebi. Alguém havia deixado algo na minha varanda. Fui até lá, e lá estava outro envelope. Dessa vez, com uma máscara dentro. A mesma máscara de caveira que usei no Halloween em que descobri a traição. No verso, a mesma caligrafia vermelha. Ela vai sentir hoje. Naquele momento, algo em mim se soltou. Não sei explicar se foi coragem, raiva ou insanidade. Mas eu sabia o que precisava fazer. Peguei o carro e dirigi até o bairro onde Marina morava. A cidade estava viva, cheia de pessoas fantasiadas, gargalhadas ecoando nas ruas, músicas tocando ao longe. Mas para mim, tudo parecia distante, quase mudo. Eu só via uma coisa à frente: a casa dela. Estacionei a algumas quadras e fiquei observando. Ela estava na varanda, arrumando uma decoração de Halloween. O namorado chegou pouco depois, com sacolas e um sorriso. Eles se abraçaram, e naquele abraço, eu senti o mesmo nó na garganta que senti um ano atrás. Mas dessa vez, eu não chorei. Eu só coloquei a máscara. A noite avançou e o plano começou a se formar quase sozinho na minha cabeça. Ela sempre deixava a janela do quarto aberta. Era um hábito que eu conhecia bem. Entrei pelo quintal, sem barulho, com o coração batendo no ritmo de uma música distante que vinha da rua. O quarto cheirava igual antes, o perfume dela, misturado ao som de risadas vindo da sala. Sobre a cômoda havia uma caixa de lembranças. Fotos nossas. Ela não tinha jogado fora. E foi ali, olhando aquelas fotos, que percebi o quanto o amor pode ser uma prisão. Porque, mesmo destruído, parte de mim ainda amava Marina. Mas a outra parte só queria vê-la sofrer. Peguei uma das fotos, a do nosso primeiro Halloween, e deixei sobre a cama. No verso, escrevi a mesma frase do bilhete. Ela vai sentir. Quando saí da casa, o vento estava mais frio, as ruas mais silenciosas, e por um instante tive a sensação de que algo me observava da distância, como se o próprio Halloween tivesse parado para assistir o que eu estava prestes a fazer. Eu não sabia se era culpa, loucura ou destino, mas uma coisa era certa: a vingança já estava em movimento. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de guerra silencioso. Ela arrumando malas, eu tentando entender onde tudo tinha se perdido. Até que ela foi embora, para morar com o outro. E eu fiquei ali, rodeado pelas lembranças do que um dia foi o amor da minha vida. As fotos, as cartas, o cheiro dela nos lençóis, tudo me sufocava. Por meses eu parei de viver. Ia pro trabalho no automático, comia qualquer coisa, dormia pouco. As pessoas achavam que eu estava superando aos poucos. Mas na verdade, eu estava apodrecendo por dentro. Foi quando o Halloween seguinte se aproximou que tudo começou a mudar. Naquela época, eu já morava sozinho numa casa pequena que herdei do meu avô. Um lugar isolado, na beira da estrada. Eu só queria paz. Mas naquela noite, enquanto o vento frio batia nas janelas e as crianças batiam nas portas pedindo doces, algo estranho aconteceu. Recebi um envelope. Sem remetente. Apenas uma frase escrita em tinta vermelha na frente. Ela vai te ver hoje. No começo, achei que fosse uma brincadeira idiota. Joguei o envelope de lado e voltei a assistir TV. Mas algo me incomodava. Eu o abri, e lá dentro havia uma única foto. Eu e Marina, tirada anos atrás, no primeiro Halloween que passamos juntos. Só que no verso da foto, alguém escreveu: ela vai sentir tudo o que você sentiu. Naquela noite, o passado voltou com força. Lembrei do sorriso dela, do toque, das promessas, e da forma como ela destruiu tudo sem olhar para trás. E foi ali, sozinho, olhando para aquela foto, que a raiva encontrou um espaço para nascer. Eu não sabia quem tinha enviado aquilo, mas por algum motivo, parecia um sinal, um convite, um lembrete de que a dor que eu sentia ainda tinha um propósito. Naquela noite de Halloween, algo dentro de mim acordou, e eu juro que não era mais o mesmo homem que tinha sido traído. Quando voltei para casa naquela noite,
O bilhete e a máscara ainda estavam na minha cabeça, mas o que mais ecoava era o riso dela. Aquele riso leve que antes me fazia sorrir, agora parecia zombar de mim. Deitei no sofá, exausto, mas o sono não veio. Em vez disso, a vela da mesa acendeu sozinha. Sim, sozinha. E a chama tremulou até formar uma sombra. O contorno de um rosto. Por um instante, juro que vi Marina, mas não como antes. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos, e a boca sorria. Um sorriso que não era humano. Ela vai sentir... A voz ecoou dentro da minha cabeça, repetindo como um mantra. Tentei afastar, mas quanto mais eu tentava, mais forte ficava. E foi nesse instante que percebi. Talvez eu não estivesse sozinho naquela vingança. Peguei a máscara, coloquei sobre a mesa e senti o cheiro de queimado. Quando olhei de novo, a máscara estava quente, como se tivesse sido tirada do fogo. E gravado nela, em letras quase derretidas, uma palavra nova: hoje. Voltei para a casa de Marina. Não lembro exatamente o caminho. Foi como se outra força guiasse minhas mãos, meus pés, meu coração. Tudo parecia um sonho, um filme lento e pesado. Quando cheguei, a rua estava deserta. As luzes das casas piscavam, e o som das risadas das crianças havia sumido. A casa dela estava toda iluminada. Uma festa de Halloween, claro. Ela adorava festas. Estacionei o carro a alguns metros e fiquei observando. Ela estava vestida de bruxa. Ironia do destino. Quem diria que o papel cairia tão bem? O namorado vestia uma fantasia de vampiro barato, e eu quase ri. Fiquei ali, imóvel, até que a festa terminou. As pessoas começaram a sair, e a casa ficou em silêncio. Foi então que vi algo na janela. Ela estava sozinha. Peguei a máscara. Coloquei. O mundo ficou diferente. Mais escuro, mais frio, e de alguma forma, mais claro. Entrei pela porta dos fundos, que para minha surpresa, estava destrancada. O som do vento batendo nas janelas se misturava com o bater do meu coração. Andei devagar, lembrando de cada canto daquela casa. O relógio marcava 3:03. Ela estava na sala de costas para mim, segurando uma taça de vinho. Quando me aproximei, ela virou. E, por um instante, achei que fosse desmaiar. O rosto dela empalideceu. "Lucas", ela disse tremendo. "O que você está fazendo aqui?" Eu não respondi. Só tirei o bilhete do bolso e deixei cair no chão. Ela olhou, leu, e a taça caiu das mãos. O vidro estilhaçou. O vinho se espalhou como sangue no chão branco. "Você precisa de ajuda", ela sussurrou. Mas eu apenas disse: "Não, você precisa sentir. O resto é um borrão." Lembro de gritos, de passos, de luzes piscando. Quando voltei a mim, estava do lado de fora da casa, a máscara suja de algo escuro. Olhei para dentro. O quarto dela estava em chamas. E dentro, duas silhuetas. Uma delas era ela. A outra parecia comigo. O fogo subiu rápido, iluminando a rua inteira. As sirenes começaram a se aproximar, e eu apenas fiquei ali, observando. Sem medo, sem culpa. Com uma calma assustadora. Mas então ouvi. Atrás de mim, alguém sussurrou. Agora ela sentiu. Virei, mas não havia ninguém. Só a máscara caída no chão. E quando a peguei, notei que a palavra hoje havia desaparecido. No lugar, uma nova palavra: você. Desde aquela noite, eu acordo sempre às 3:03. Com o mesmo cheiro de fumaça, o mesmo som de passos na casa. E às vezes, quando olho para o espelho, vejo ela atrás de mim, sorrindo. A vingança aconteceu. Mas ela levou algo junto. Algo que nunca mais voltou. Faz 1 ano desde o incêndio. Ou pelo menos é o que dizem. Eu não lembro muito do que veio depois. Só flashes, sirenes, luz vermelha refletindo no asfalto molhado. E o rosto dela. Sempre o rosto dela. Disseram que encontraram 2 corpos carbonizados dentro da casa. Mas não conseguiram identificar. O DNA foi comprometido, o calor muito alto, tudo consumido. E mesmo assim, no relatório, colocaram meu nome entre os mortos. Engraçado, porque eu ainda estou aqui. Pelo menos eu acho que estou. Aluguei um quarto num hotel barato na beira da estrada. As paredes são finas, o cheiro de mofo mistura com fumaça, e o espelho do banheiro... Ah, o espelho. Ele reflete algo que não sou mais eu.
A primeira vez que percebi isso foi numa madrugada. O relógio marcava 3:03, como sempre. Levantei para beber água, e quando passei pelo espelho, ele não me seguiu. O reflexo olhou para o lado errado e sorriu. Eu deixei o copo cair, e o som do vidro quebrando me trouxe de volta àquele dia. A taça dela, o vinho no chão, o fogo subindo. Tudo igual. Como se a cena não tivesse acabado, só estivesse se repetindo. E talvez esteja. Ontem, recebi uma carta. Sem remetente, sem endereço de origem. Apenas uma folha branca, e no meio dela, escrita com tinta vermelha, ou algo que parecia tinta, ela sentiu. Agora é sua vez. Atrás da carta havia um desenho. Uma máscara. A mesma máscara. E dentro dela, uma chama pequena, desenhada com perfeição, como se alguém tivesse visto o fogo de perto. Eu olhei para o canto da mesa. E lá estava. A máscara real. Inteira, limpa, como se nunca tivesse sido queimada. Mas o pior era o que estava escrito agora, na parte interna. Halloween nunca acaba. As noites passaram a ser iguais. 3:03. O som de passos, a vela acendendo sozinha, e a sensação de que alguém dorme na cama ao meu lado. Às vezes, ouço o riso dela. Não o riso feliz, mas o mesmo de quando me traiu, de quando achou que eu nunca descobriria. Mas agora, ele vem misturado com choro. Como se, do outro lado, ela também não tivesse encontrado paz. Eu tentei fugir disso. Mudei de cidade, mudei de nome, até de rosto, mas a máscara sempre aparece. Embaixo do travesseiro, no banco do carro, na mochila, mesmo quando eu juro que não a trouxe. No começo, eu jogava fora. Depois, comecei a esconder. Agora, eu só deixo ela ali. Porque, de alguma forma, ela me protege do que vem depois. Do que vem às 3:03. Hoje é 31 de outubro. Halloween outra vez. E a vela, no canto da mesa, acabou de se acender sozinha. Ouço o vento uivando lá fora. E por um instante, achei ter visto o reflexo dela no vidro da janela. Mas não era ela, era eu, com o rosto dela. Senti o cheiro de fumaça novamente. E percebi que dessa vez, o fogo vinha de dentro. Do meu peito. Como se tudo o que eu segurei, toda a raiva, todo o arrependimento, estivesse queimando de novo. Só que agora por dentro. Peguei o telefone, abri a gravação de voz. E comecei a falar, como se alguém fosse ouvir. Meu nome é Lucas. Eu morri há 1 ano, numa casa que não existe mais. Mas às vezes, o inferno não é um lugar. É o que fica preso dentro da gente. Pausei. Olhei para a máscara. Coloquei-a no rosto. O mundo escureceu. E quando abri os olhos, estava de volta. Na sala. No mesmo dia. O relógio marcando 3:03. E ela, ali, com a taça de vinho nas mãos. De costas para mim. Dizem que o tempo é um círculo. Mas o meu parece um castigo. Todo Halloween, a história recomeça. Ela me trai. Eu a confronto. E o fogo consome tudo outra vez. Eu tento mudar o final. Juro que tento. Mas o destino é uma fogueira. E eu, só a madeira. No fundo, acho que entendo agora. A máscara nunca foi um instrumento de vingança. Foi uma maldição. Um lembrete do que o ódio faz com a alma. E toda vez que o fogo se apaga, ela sussurra para mim, antes do silêncio voltar. A vingança acabou, Lucas. Agora é você quem precisa sentir. E então, o fogo recomeça. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.